Acabei de descobrir que um projeto de lei pretende transformar em crime divulgar informações de políticos que sejam alvo de investigações, inquéritos ou processos criminais durante o período de eleições. Eu tenho informações para você, eleitor, dessa turma que está aí querendo se eleger ou se reeleger. E eu vou contar para você, eleitor, aproveitando enquanto essa lei ainda não foi aprovada. Eu vou contar agora, na medida do possível. Aécio Neves, vamos começar pela letra A. Foi assim mesmo, informações exclusivas aqui do Avenida Cult para você. Dilma. Ah, dona Dilma, você nem imagina, escuta só. Confie no que eu digo, aconteceu e foi dessa forma. E a senhora Marina, tão tranquila, tão recatada, ela foi pessoalmente responsável. Estamos falando do projeto de lei da Câmara 2301 de 2011, que pretende instituir sigilo durante a investigação de crimes culposos em período eleitoral. A autoria é do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Como funciona atualmente? Vivemos em uma situação de liberdade de imprensa. Então o repórter da revista, do jornal, da televisão, ele pode publicar livremente ali a matéria que ele encontrou, sem sofrer interferência do Estado. Então ele seguiu, o profissional de mídia, os seus procedimentos adequados de pesquisa, adequação da informação, e ele transmite ali para o seu telespectador, para o seu leitor, sem maiores preocupações. E o objetivo do governo, principalmente, é garantir essa liberdade de imprensa. O inverso disso, tentar reprimir a informação, obstaculizar a informação, chamamos de censura. E caso aprovado, o novo projeto de lei torna crime de quebra de sigilo divulgar informações reais, verídicas, sobre investigações de crimes envolvendo políticos durante período eleitoral. O que pensam aqueles que estão a favor desse projeto de lei? Os meios de comunicação são muitas vezes utilizados como ação político-partidário ilegal. Então a mídia às vezes é comprada por um partido ou por outro, o repórter é incentivado a publicar uma matéria, às vezes não necessariamente mediante o pagamento de propina, mas porque ele vai ter ali um furo fantástico de reportagem que ele precisa como profissional. E isso, claro, vai contra a conduta ética que se espera de um bom repórter. Não é esse o objetivo do jornal, ele deturpa a informação tentando obter alguma vantagem para algum candidato específico. Algumas investigações contra determinado candidato à eleição, na maioria das vezes, nem têm maiores consequências e são até abuso por parte das autoridades. Lembrando que essas autoridades sofrem toda uma realidade política, são escolhidas por um partido ou por um candidato específico, e aí eles vão lá e descobrem podres ou inventam podres. Então há todo um jogo de interesses nessa realidade política que leva muitas vezes a aparecerem denúncias que não têm nenhum sentido. E dessa forma as notícias se transformam em mero instrumento de campanha eleitoral. E como pensam os que são contra? Até o momento a imensa maioria, pelo que temos visto na internet, esse projeto de lei é muito rejeitado entre a população brasileira. Porque eles acreditam que a proibição das informações inadequadas acaba incluindo também as válidas, vindas especialmente de boas e confiáveis publicações. Cria uma proteção adicional ao político corrupto, que amordaça a imprensa em um momento onde a investigação do repórter seria ainda mais importante. E pior, traz uma nova forma de censura, algo que há muito tempo não ocorre no jornalismo brasileiro de uma forma tão clara.
Aí está um caso, uma situação na China, de um jornalista que foi preso. Na China a realidade é diferente. O jornalista tem que ter muito cuidado ali sobre o que ele vai falar. Ele foi preso acusado de ter difamado uma companhia de equipamentos de construção. Essa companhia é do governo. Aí ele foi lá e, entrevistando algumas pessoas, conversando com outras, descobriu alguns podres da empresa e publicou uma série de matérias a respeito disso. E o governo não quis saber, ele considerou difamação, isso é um absurdo, não acontece, e usou de força contra o jornalista. E ele foi preso. Essa realidade a respeito da mídia pelo mundo, da liberdade, da possibilidade de trabalhar em paz, envolve um trabalho da organização Repórteres Sem Fronteiras. Eles criaram uma classificação dos países em termos dessa liberdade de imprensa. O quanto eu posso falar, o quanto eu não posso falar, o quanto me proíbem, o quanto me influenciam com propina, com dinheiro, o quanto eu sou ético e confiável. Esse índice de liberdade de imprensa é baseado nas respostas desses jornalistas que são enviados aí para essa associação. E não só os repórteres, pesquisadores, pessoal do direito, juristas, ativistas dos direitos humanos, informam para que se meça esse índice de liberdade de imprensa. A pesquisa faz perguntas diretas. Você sofreu ataque direto, ameaça, sejam jornalistas que trabalham em empresas, como tivemos o caso aí recentemente do pessoal do Santander, que sofreu uma pressão forte do governo para deixar o cargo. Esse tipo de pressão faz parte desse indicador. E aí, olha só como está o Brasil, lá na posição 108, 2 posições depois do Quirguistão. Então, no Brasil, a imprensa ainda é muito manipulada, não dá para confiar muito na imprensa, segundo esse indicador. E um detalhe, note que estamos bem junto da Bolívia. A Bolívia atualmente é governada pelo Evo Morales e muitos estabelecem ali uma comparação com a postura da Dilma no Brasil, a Dilma Rousseff, com a posição do Evo Morales. O Evo Morales tem uma tendência socialista. Na Bolívia, o governo invade muito a situação da economia, não deixa os agentes econômicos terem a sua liberdade de trabalho. No Brasil, o governo também procede da mesma forma. Acreditamos sim que há muita semelhança na conduta entre os dois países, como essa, por exemplo. O PT e o governo Dilma invadiram muito a conduta do jornalista, o que é dito pela mídia, perseguiram alguns jornalistas. Acreditamos sim que há muitas semelhanças na realidade dos dois países. E qual é a nossa posição? A manipulação da mídia é fato corriqueiro no Brasil? Sim. Recentemente tivemos um caso aí muito estranho, o caso do aeroporto do Aécio. E no meio de um processo eleitoral, de eleições, o Aécio é candidato à presidência da República, surgiu essa questão de um aeroporto em situação irregular, onde supostamente houve desvio de dinheiro para benefício pessoal. Não temos a mínima ideia e não defendemos a situação do Aécio em relação ao seu aeroporto, não é esse o caso. A questão é que, em relação a toda a realidade nacional, essa situação surgir no meio de uma eleição, quando o candidato começa a subir nas pesquisas, vindo de informações que dependem de uma instituição do governo, é no mínimo muito suspeito. E o governo tenta se reeleger. O valor do aeroporto é muito pequeno. E no meio disso tudo também temos uma situação de extrema gravidade, que é o problema da Petrobras, que em termos de valor é uma situação infinitamente muito maior em termos de prejuízo nacional do que o aeroporto poderia ter criado. Porém, a mídia deu o mesmo peso para as duas situações. Esses detalhes, essa forma de entendimento e transmissão da informação torna essa questão muito suspeita e pode sugerir uma manipulação da mídia. Portanto, somos a favor, sim, de medidas que possam elevar a conduta ética e credibilidade do jornalismo. Porém,
somos contra este projeto de lei. Não é através da censura, da mordaça que isso é feito. Há de se analisar medidas punitivas com relação àqueles que manipularem a mídia, que prestarem informações falsas, talvez um trabalho em torno das fontes do jornalista. Não punir o profissional, não restringir o trabalho do profissional, e sim criar uma situação de meritocracia do profissional e também uma situação de punição das fontes. Você levou informação errada para o jornalista, você tentou manipular a mídia, você pagou propina, entregou dossiê falso, quem vai ser punido é você, não o jornalista. O jornalista está correto, ele está ali pesquisando, ele encontrou uma notícia válida, muitas vezes ele vai publicar. Não porque ele recebeu propina necessariamente. E ele às vezes publica coisas que foram dadas ali por lobistas, por profissionais de marketing, que prepararam ali informações privilegiadas para o jornalista visando atacar o adversário. E também somos contra em função do texto do projeto. O texto normalmente é adequado ao longo das reuniões, outros profissionais se envolvem para adequar essa redação, mas já começou muito bagunçado, cheio de detalhes. Texto de lei tem que ser simples, de fácil compreensão, ele tem que começar bem organizado para ser melhor aperfeiçoado ao longo das reuniões. Por exemplo, esse parágrafo indica que essa lei somente vai se aplicar em crimes culposos, ou seja, onde a pessoa alega que não teve a intenção, não estava esperando o resultado que foi criado. No crime doloso, ele buscou ali praticar o ato criminoso. Então, por exemplo, um assassinato ele pode ser divulgado pela mídia, alguém que buscou assassinar alguém. Mas é claro que isso ocorre no final do julgamento, no final da investigação. Um vai alegar uma coisa, outro vai alegar outra coisa. O policial, a polícia, ela pode alegar alguma coisa em função de um benefício político. Então ele vai lá, ele diz que ele matou com intenção, aí vira notícia. O candidato se defende dizendo que não matou com intenção e ele diz que não pode virar notícia. Isso já vai gerar uma bagunça tremenda. Então simplifique-se a lei quando for fazer uma lei. Não cria inúmeros poréns. E depois aprova uma nova redação com o progresso da lei. Não faz lei já para ser perfeita, nenhuma lei é perfeita. Ela tem que ser reescrita e reescrita ao longo do tempo. E note aí um outro parágrafo, um outro detalhe. Só vai preso quem não for funcionário público. Quem for funcionário público tem a pena de suspensão. Ou seja, foi lá o assessor de um deputado e divulgou alguma coisa, ele fica suspenso. Então, tem um assessor que é jornalista, ele vai lá e divulga a informação, ele pega uma suspensão. Ele é suspenso, ganha um bom dinheiro do político e não vai preso. Agora, o jornalista, que é somente jornalista, sem relação com nenhum político, jornalista ético, esse vai preso. Então a redação desse projeto está ridícula. Não, essa redação é absurda. Desculpe, deputado, mas assim, a sua intenção é perfeita. O projeto é ruim e a redação é ridícula. E você? Você é contra ou a favor de instituir sigilo durante a investigação de crimes culposos em período eleitoral? Deixe o seu comentário.